Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder honestamente. Se a sua vida continuasse exatamente como está hoje pelos próximos 10 anos, você ficaria satisfeito? Pensa nisso por alguns segundos. Não estou perguntando sobre seus sonhos. Não estou perguntando sobre seus planos. Estou perguntando sobre a direção real da sua vida neste exato momento. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que você espera que aconteça e aquilo que suas ações estão construindo todos os dias. E a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo uma coisa com a outra. Elas acreditam que estão caminhando para um futuro melhor simplesmente porque desejam que ele aconteça. Mas desejar não é caminhar. Imaginar não é construir. Esperar não é agir. E é justamente aí que começa o problema. Você provavelmente conhece alguém que vive dizendo que vai começar uma academia. Alguém que fala há anos sobre abrir um negócio. Alguém que promete que vai mudar de vida no próximo mês. Talvez essa pessoa seja você. O mais curioso é que essas pessoas geralmente não estão mentindo. Elas realmente acreditam no que estão dizendo. Elas realmente desejam mudar. Mas existe uma diferença gigantesca entre querer algo e estar disposto a enfrentar o desconforto necessário para conseguir esse algo. E a verdade é que a maioria das pessoas não está. Porque mudar dói. Mudar exige abandonar partes da sua identidade. Mudar exige questionar crenças que você carrega há anos. Mudar exige admitir que talvez você esteja vivendo de um jeito que não faz sentido. E poucas pessoas suportam esse tipo de confronto. Por isso elas criam distrações. Por isso vivem ocupadas. Por isso passam horas rolando vídeos, assistindo séries, consumindo conteúdo e planejando um futuro que nunca chega. Porque enquanto você está distraído, não precisa encarar a realidade. E a realidade pode ser extremamente desconfortável. Imagine um homem perdido em uma floresta. Ele anda durante horas acreditando que está indo para o norte. Mas sem perceber está caminhando para o sul. Cada passo aumenta a distância entre ele e o destino que deseja alcançar. Agora pense em quantas pessoas vivem exatamente assim. Elas trabalham, estudam, descansam, saem com amigos, pagam contas, dormem, acordam, repetem tudo novamente. Mas nunca param para verificar se estão realmente indo para onde desejam chegar. Elas apenas assumem que estão. E esse é um dos erros mais perigosos que um ser humano pode cometer. Porque a vida não costuma dar sinais dramáticos quando você está desperdiçando seu potencial. Ela faz algo muito pior. Ela deixa você confortável. Confortável o suficiente para permanecer. Confortável o suficiente para não agir. Confortável o suficiente para continuar exatamente onde está. E o conforto é traiçoeiro. Porque ele raramente parece um problema. Na verdade, ele costuma parecer uma recompensa. Mas muitas vezes é uma prisão. Pensa nas maiores mudanças da sua vida. As mais importantes. As que realmente transformaram você. Provavelmente nenhuma delas aconteceu porque você estava confortável. Talvez tenha sido depois de uma decepção. Talvez depois de uma perda. Talvez depois de um fracasso. Talvez depois de perceber que não aguentava mais viver da mesma forma. A dor tem uma característica interessante. Ela força a clareza. Quando tudo está confortável, você pode mentir para si mesmo. Mas quando a dor aparece, as desculpas começam a perder força. Você passa a enxergar coisas que antes ignorava. E é por isso que tantas transformações começam em momentos difíceis. Não porque sofrer seja necessário, mas porque o sofrimento frequentemente destrói ilusões. E algumas ilusões precisam morrer. Uma das maiores ilusões é acreditar que você é exatamente quem pensa ser. Desde criança você recebeu mensagens sobre quem deveria ser. O que deveria gostar. O que deveria evitar. O que era sucesso. O que era fracasso. O que era aceitável. O que era vergonhoso. E sem perceber você começou a construir uma identidade baseada nessas mensagens. O problema é que você raramente questionou essas informações. Você apenas as aceitou. Elas foram entrando na sua mente aos poucos. Até parecerem verdades absolutas. Talvez alguém tenha feito você acreditar que não era inteligente. Talvez alguém tenha feito você acreditar que nunca seria bom o suficiente. Talvez alguém tenha feito você acreditar que seus sonhos eram impossíveis. E hoje você continua obedecendo essas crenças sem perceber. Como um programa rodando em segundo plano. Como um roteiro invisível controlando suas escolhas. E quanto mais tempo passa,
mais difícil fica perceber que aquilo é apenas um roteiro, porque o cérebro se apega ao que é familiar, mesmo quando o familiar está destruindo sua vida. Isso explica por que tantas pessoas permanecem em situações que odeiam, empregos que odeiam, relacionamentos que odeiam, rotinas que odeiam. Porque o sofrimento conhecido parece mais seguro do que a mudança desconhecida. É estranho, mas é assim que a mente humana funciona. Ela prefere uma dor previsível a uma incerteza imprevisível. E é exatamente isso que mantém tantas pessoas presas. Não a falta de capacidade. Não a falta de inteligência. Não a falta de oportunidade. Mas o medo de abandonar uma identidade antiga. Agora quero que você imagine algo. Imagine duas versões de você. A primeira continua fazendo exatamente o que faz hoje. Os mesmos hábitos. As mesmas desculpas. Os mesmos medos. As mesmas decisões. A segunda começa a agir diferente. Não de forma perfeita. Não de forma extraordinária. Mas diferente. Qual dessas versões terá uma vida melhor daqui a 5 anos? A resposta parece óbvia. Mas existe uma pergunta mais importante. Qual dessas versões você está alimentando hoje? Porque o futuro não é construído pelas intenções. Ele é construído pelas ações repetidas. E isso nos leva a uma verdade desconfortável. Você já sabe muito mais do que precisa saber. Provavelmente você não precisa de mais um vídeo sobre produtividade. Mais um vídeo sobre disciplina. Mais um vídeo sobre sucesso. Você já sabe o suficiente para mudar de vida. O que falta não é informação, é ação. E isso incomoda porque destrói a desculpa mais confortável de todas. A desculpa de que você ainda não está pronto. A maioria das pessoas passa anos tentando se sentir pronta. Mas ninguém se sente pronto. Ninguém acorda um dia completamente preparado. Ninguém recebe um sinal mágico dizendo que chegou a hora. A hora chega quando você decide agir apesar do medo. Apesar da dúvida. Apesar da insegurança. Apesar da falta de certeza. É assim que a transformação acontece. Não quando o medo desaparece, mas quando ele deixa de controlar suas escolhas. Existe um momento que muda tudo. Um momento em que você finalmente percebe que continuar igual custa mais caro do que mudar. Esse é o ponto de ruptura. É quando permanecer parado se torna mais doloroso do que avançar. É quando você para de negociar consigo mesmo. É quando as desculpas começam a perder força. E é nesse momento que a vida muda. Não porque você encontrou uma motivação infinita, mas porque finalmente enxergou a realidade com clareza. Agora vem a parte mais importante deste vídeo. A maioria das pessoas acredita que grandes mudanças começam com grandes decisões. Mas normalmente acontece o contrário. Grandes mudanças começam com pequenas ações. Uma conversa difícil. Uma escolha diferente. Um hábito novo. Uma decisão que você vem adiando há anos. Coisas simples, mas que contradizem a pessoa que você costumava ser. Porque toda transformação verdadeira começa quando você prova para si mesmo que não está mais disposto a viver do mesmo jeito. E essa prova sempre acontece através da ação. Nunca através da intenção. Nunca através da imaginação. Nunca através do planejamento. Ação. Somente ação. Por isso a pergunta mais importante não é quem você deseja ser. A pergunta mais importante é: o que você vai fazer hoje que essa nova versão de você faria? Hoje. Não semana que vem. Não mês que vem. Hoje. Porque o futuro é construído no presente. Sempre foi. Sempre será. Talvez você esteja esperando um momento perfeito. Mas ele não existe. Talvez você esteja esperando confiança. Mas a confiança vem depois da ação. Talvez você esteja esperando motivação. Mas a motivação é instável. Ela vai e volta. Você não pode construir uma vida inteira dependendo dela. O que realmente muda uma vida é a decisão de agir mesmo quando você não sente vontade. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque é nesse momento que você deixa de ser espectador da própria vida. E passa a ser o protagonista. Então eu quero terminar com uma reflexão. Daqui a alguns anos você inevitavelmente vai olhar para trás. A questão é: você vai olhar para trás com orgulho por ter enfrentado seus medos? Ou vai olhar para trás percebendo que passou anos esperando uma versão mais corajosa de si mesmo aparecer? Porque essa versão não vai aparecer.
Ela é criada. E ela é criada pelas decisões que você toma a partir de hoje. A sua vida muda quando você para de esperar. Ela muda quando você para de fugir. Ela muda quando você finalmente decide agir. Talvez esse momento seja agora. Talvez este seja o vídeo que você precisava ouvir. Mas isso não importa. O que importa é o que você vai fazer quando ele terminar. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Mas uma única ação tomada no momento certo pode mudar completamente a direção da sua vida. E talvez esse momento seja exatamente agora.